Em janeiro de 1980, a Marvel começou a publicar uma de suas melhores histórias, na minha opinião, a melhor. A saga da Fênix Negra mostrou o auge de uma das melhores equipes criativas de todos os tempos, premiando os leitores com uma história tensa, dramática e cheia de ação. Neste vídeo, eu vou falar desta que é uma das maiores produções da Marvel, bem como tudo que envolveu sua criação, desenvolvimento e desfecho, além da tensão existente entre seus principais criadores, o escritor Chris Claremont e o desenhista John Byrne. Muito do que eu falarei aqui é baseado no livro A História Secreta da Marvel Comics, de Sean Howe, que hoje você só encontra em sebos virtuais ou no Mercado Livre, por um preço acessível. Antes, um aviso. Embora você já tenha visto no título, acho bom também dizer que o vídeo está cheio de spoilers necessários para ilustrar o que aconteceu nos bastidores da produção da saga. Agora eu peço que você aproveite a vinheta para deixar o seu like e a sua inscrição. Embora os vídeos daqui já estejam batendo as 7.000 visualizações, são poucos os que deixam like e se inscrevem, mas eu conto com a sua ajuda. Então, aproveita a vinheta aí para se inscrever e deixar o like. Muito obrigado! Chris Claremont começou sua carreira na Marvel em 1969 como assistente editorial. Seu primeiro trabalho nos quadrinhos foi publicado em agosto daquele ano, na edição 59 de Uncanny X-Men, quando ele dividiu a escrita do roteiro com Roy Thomas e Neal Adams. Em agosto de 1975, ele começou a escrever as histórias do Punho de Ferro a partir da edição 23 da revista Marvel Premiere. 2 meses antes, o desenhista John Byrne fez o seu primeiro trabalho para a Marvel desenhando uma história curta de terror, publicada na edição 5 da revista Giant Size Dracula. Impressionado com o trabalho de Byrne, Claremont convidou para ilustrar a série do Punho de Ferro que ele escrevia. A primeira aventura produzida da dupla saiu em Marvel Premiere 25 de outubro de 1975. Byrne e Claremont foram se entrosando e formaram a equipe criativa de outros títulos como Marvel Team Up, que a cada edição trazia o Homem-Aranha e um herói convidado, e Power Man and Iron Fist, que trazia histórias do Luke Cage com o Punho de Ferro. Nessa época aí, a Marvel estava decidindo o que fazer com a revista dos X-Men. As vendas do título Mutantes tiveram uma queda em fins da década de 60, o que obrigou a Marvel a cancelar a revista no número 66 de março de 1970. Em dezembro do mesmo ano, a revista voltou às bancas seguindo a sua numeração, mas republicando histórias antigas até a edição 93 de abril de 1975. Em maio desse ano, chegava às bancas o primeiro número de Giant Size X-Men, uma edição especial escrita por Len Wein e ilustrada por Dave Cockrum. Essa revista tentava chamar de volta o público dos heróis mutantes, reformulando a equipe na história Segunda Gênese, a primeira inédita dos X-Men em quase 5 anos. Essa edição serve como elo entre os X-Men originais e uma nova equipe de mutantes. Giant Size X-Men 1 teve um papel fundamental na expansão da diversidade dos X-Men, apresentando personagens de várias partes do mundo e diferentes origens étnicas. Isso foi feito com o objetivo de alcançar um público mais amplo e diversificado, incluindo leitores de fora dos Estados Unidos. Nesta revista, o Professor Xavier sai pelo mundo recrutando outros mutantes para formar uma nova equipe de X-Men para resgatar os X-Men originais que haviam desaparecido em uma missão na ilha de Krakoa. A nova equipe era composta por Solaris e Banshee, que já haviam sido apresentados em edições anteriores de X-Men, Wolverine, que já havia aparecido na revista do Hulk, e os recém-criados Tempestade, Noturno, Colossus e Pássaro Trovejante. Depois de concluir a primeira edição de Giant Size X-Men, Len Wein percebeu que não poderia continuar trabalhando com os mutantes devido à sua carga de trabalho, pois ele já ocupava o cargo de editor-chefe e estava envolvido na produção de outras revistas. Isso abriu oportunidade para Chris Claremont, que ouvia as reuniões de argumento e dava sugestões para o roteiro. Claremont se ofereceu para assumir os X-Men, animado com a oportunidade que surgia. Len Wein viu o entusiasmo de Claremont pelos novos X-Men que ele e Dave Cockrum criaram, então ele deu àquele jovem escritor a chance de escrever a série a partir da edição 94, de agosto de 1975. Ao assumir os X-Men, Claremont passou a desenvolver os personagens explorando a personalidade, os desejos e as motivações de cada um. Essa abordagem gerou uma resposta positiva e imediata do público,
transformando a revista dos X-Men num sucesso. De acordo com o ex-editor-chefe da Marvel, Bob Harras, Claremont realmente se aprofundava nos pensamentos, esperanças e sonhos desses personagens, trabalhando desenvolvimentos surpreendentes e nuances emocionais no meio das batalhas épicas que normalmente caracterizavam os quadrinhos americanos de super-heróis. Claremont e Cockrum criaram aventuras épicas cheias de ação, além de focar no convívio familiar entre antigos e novos X-Men. Apesar do grupo ser composto também por personagens rebeldes e individualistas que pertenciam a diversas nacionalidades, muitos deles ainda estavam se adaptando à cultura americana e por isso acabaram transformando a equipe em uma família substituta. Claremont e Cockrum também promoveram uma mudança radical e significativa em Jean Grey, a garota Marvel, que segundo Cockrum até então tinha sido desenvolvida pelos roteiristas anteriores como uma garotinha boba, ingênua e vulnerável, o elo fraco da equipe. Os dois decidiram então reinventar Jean Grey, transformando-a na Fênix, uma personagem extremamente poderosa. Isto se deu nas edições 100 e 101 de Uncanny X-Men, publicadas respectivamente em agosto e outubro de 1976. Nessas edições, os X-Men tentam voltar para a Terra após conseguirem derrotar o vilão Stephen Lang e acabar com a estação do seu projeto Armageddon. Valendo-se de seus poderes telecinéticos, Jean Grey se oferece para pilotar o ônibus espacial que transportava a equipe e se expor à tempestade de radiação solar que estava acontecendo no trajeto para a volta à Terra, mesmo com a forte oposição de seus amigos, especialmente Ciclope, seu namorado, e Wolverine, que já demonstrava ter sentimentos por ela. Os X-Men são colocados em segurança dentro da própria nave, enquanto Jean fica na cabine tentando pilotar o veículo sofrendo os efeitos da radiação. O ônibus espacial chega à Terra com os X-Men em segurança graças ao sacrifício de Jean, que ressurge com um novo traje, identidade e o enorme poder da Fênix, uma manifestação da força primordial do universo com um poder imenso, que eleva os poderes telepáticos e telecinéticos de Jean ao máximo, além de conferir a ela outros poderes enormes. Algum tempo depois, Jean decide limitar esses poderes com uma série de bloqueios psíquicos, a fim de mantê-los sob controle. Cockrum se divertia muito desenhando os X-Men, mas quando se tornou desenhista de capas e de outras revistas da Marvel, ele não conseguiu acompanhar o ritmo da revista, mesmo com o título tendo periodicidade bimestral. Quando a Marvel decidiu que a série já vendia bastante para se tornar mensal, John Byrne, amigo de Claremont, ficou de olho, avisando a Marvel que causaria confusão se não fosse chamado para substituir Cockrum caso ele deixasse o título. E como John Byrne era um desenhista bastante ágil e produtivo, ainda assumiu os desenhos de Os Campeões e algumas edições de Os Vingadores, enquanto cercava o irritado Cockrum, que sabia das intenções de Byrne de assumir também a revista dos X-Men. Cockrum sabia da ansiedade que Byrne tinha em tomar os desenhos da série e do quanto o colega irritava o pessoal da redação por causa disso, mas resolveu ficar mais um pouco só para aborrecer Byrne. Mas um dia a carga de trabalho de Cockrum pesou de vez e o obrigou a deixar os desenhos da revista na edição 107. John Byrne assume então os desenhos de Uncanny X-Men a partir da edição 108, e é aqui que toda uma legião de fãs de histórias em quadrinhos passa a testemunhar a união perfeita entre escritor, desenhista e personagens. Ainda assim, Cockrum não deixou a revista de vez. Ele continuou fazendo as capas de X-Men só para tentar irritar Byrne ainda mais. Claremont e Byrne deram aos X-Men uma profundidade emocional e uma complexidade narrativa que os tornaram um dos grupos mais populares e especiais da Marvel, criando algumas das histórias mais clássicas e influentes da equipe mutante e da editora. Eles trabalharam juntos em Uncanny X-Men de 1977 a 1981, desenvolvendo melhor os personagens do grupo e introduzindo vilões como Proteus, Emma Frost e o Clube do Inferno. O ritmo bem pensado proposto pela dupla nas histórias dos X-Men permitiu a abordagem de grandes reflexões sobre corrupção, mortalidade, tirania, amor e preconceito. Claremont inseria subtramas com conflitos carregados de intensa dramaticidade pessoal, no que os personagens elegantemente desenhados por Byrne combinavam perfeitamente. Além de Claremont e Byrne, a equipe criativa de X-Men contava também com o desenhista Terry Austin, responsável pela arte final das revistas,
dando um toque mais suave, detalhista e preciso aos desenhos de Byrne. Todo esse excelente trabalho foi refletido nas vendas, que aumentavam a cada mês. Uncanny X-Men passou a ser a revista mais vendida da Marvel, superando títulos como Homem-Aranha, Vingadores e Quarteto Fantástico. A revista também recebeu vários prêmios e elogios da crítica e dos fãs, que passou a considerar essa uma das melhores fases dos X-Men de todos os tempos. Na minha opinião, aliás, na opinião de muita gente, é sem dúvida nenhuma a melhor. Mas nem tudo eram flores na produção da revista. Claremont e Byrne tiveram divergências criativas e discordâncias enquanto produziam as edições. Segundo Byrne, ele e Claremont tinham visões diferentes sobre os personagens e as histórias, e ele sentia que Claremont não respeitava suas sugestões ou contribuições para o roteiro. Byrne também reclamava que Claremont era bastante prolixo, escrevendo narrações e diálogos excessivos que atrapalhavam seu trabalho como desenhista. Segundo o livro Marvel Comics, A História Secreta, Byrne criticava veementemente o que chamava de Claremontices, o uso excessivo do estilo itálico para criar ênfase nos diálogos, constantes balões de pensamento com infinitas reflexões, personagens que sempre tiravam férias no Reino Unido e constantes monólogos melancólicos. Ainda segundo Byrne, para Chris, uma edição perfeita de X-Men seria 22 páginas com eles caminhando pela rua no apartamento de Ciclope, sentado, sem uniforme, de jeans e camiseta, só conversando. Claremont, por sua vez, disse que as lutas eram apenas um pretexto, um pano de fundo, afirmando que o que lhe interessava mesmo eram as relações emocionais. Essa ênfase nas interações humanas dos X-Men atribuía graça e personalidade própria às histórias do grupo, numa época em que muitos gibis de super-heróis não possuíam isso. Outro grande ponto de discordância entre os dois artistas era o enorme poder que a Fênix tinha. Byrne queria tirar Jean Grey da série para dar um protagonismo maior a Wolverine, seu personagem favorito. Mas apesar dessas constantes divergências entre os dois, as aventuras produzidas por eles eram fascinantes, combinando ação, ficção científica e emoções humanas. Esta certamente é a fase mais épica dos X-Men, sendo constantemente republicada pela Marvel pelas editoras que detêm a licença dos seus personagens ao redor do mundo. E de todas as histórias pertencentes a esta fase, a saga da Fênix Negra é a joia que coroa com enorme brilhantismo todo o trabalho de Claremont e Byrne. Jean Grey começa a ser manipulada por Jason Wingard, um telepata que quer recrutá-la para o Clube do Inferno, uma sociedade secreta de supervilões. Com a ajuda de Emma Frost, outra telepata que era a rainha branca do clube, ele começa a seduzir Jean, projetando ilusões na mente dela, fazendo-a acreditar que ela está revivendo as memórias de Lady Grey, uma antiga ancestral sua que nas ilusões de Wingard era amante de um ancestral dele e a rainha negra do Clube do Inferno. Wingard também estimula os aspectos mais sombrios e egoístas da personalidade de Jean, fazendo com que ela realmente se torne a rainha negra do clube. Quando os X-Men tentam resgatá-la, eles confrontam os principais membros do círculo interno do clube, mas são derrotados e capturados por eles. E é aqui, na edição 133, que vemos uma das melhores sequências da história, quando Claremont e Byrne dão protagonismo a Wolverine. Logan é o único que não é capturado, pois um dos vilões o envia para os esgotos de Nova York. Logo, ele volta para tentar resgatar seus companheiros, tendo de enfrentar os soldados do Clube do Inferno que se põem em seu caminho. A sequência da luta entre Logan e esses soldados é outro dos inúmeros momentos marcantes dessa saga. Ainda nessa edição, enquanto ainda está sob o domínio de Wingard, Jean sofre um intenso abalo emocional ao ver seu namorado Ciclope sendo ferido pelo vilão numa luta psíquica. Na edição 134, vemos que esse choque desperta Jean, que consegue libertar a si mesma e a seus companheiros no domínio de Wingard e do Clube do Inferno, mas já é tarde demais. Ao se libertar, ela constata que as barreiras mentais que ela havia imposto a si mesma para controlar os seus poderes de Fênix foram quebradas pelo estresse provocado pelo domínio de Wingard por ver seu namorado sendo ferido e se sente dominada por esse poder imenso.
Livre, ela se vinga de Ingard, demonstrando já estar sendo corrompida pelo enorme poder da Fênix, enquanto seus companheiros travam um novo combate com o Clube do Inferno. Na edição 135, ela se renomeia como Fênix Negra, abandona os X-Men e viaja para uma galáxia distante, onde, sedenta por energia, consome uma estrela matando bilhões de seres vivos que viviam no planeta que orbitava ao redor dela. Como se não bastasse, nas páginas seguintes ela destrói uma nave do Império Shi'ar, assassinando toda a tripulação. Ao ver essa edição, Jim Shooter, o editor-chefe da Marvel naquela época, ficou chocado com as ações de Jim. Ele então foi perguntar ao editor de X-Men, Jim Salicrup, qual era o plano para as próximas edições da revista. Salicrup respondeu que na edição 136, que já estava pronta, a Fênix Negra voltava à Terra e lutava contra os X-Men, até que Charles Xavier aprisiona a Fênix Negra dentro de uma rede de bloqueios psíquicos, fazendo com que Jean Grey volte ao normal. Logo depois, os X-Men são confrontados pelo Império Shi'ar e por sua Imperatriz Lilandra, que exigiam que Jean fosse julgada e condenada por seus crimes. Na edição 137, Xavier pedia um duelo honroso e os X-Men enfrentavam a Guarda Imperial de Shi'ar na Lua. Os X-Men perdiam e Jean Grey sofreu uma espécie de lobotomia parcial que a impedia de usar a Força Fênix para sempre. Dócil e sem poderes, ela voltava à Terra com os outros X-Men e viveriam uma vida normal com seu namorado Scott Summers. Uncanny X-Men 137 seria uma edição especial com o dobro de páginas, e os pedidos antecipados para a edição já tinham chegado a incríveis 100 mil exemplares. Porém, Shooter advertiu a Salicrup que o desfecho da história não estava bom. Jean Grey tinha se tornado uma genocida e teria que pagar pelos crimes que cometeu sendo presa ou morta. Era inadmissível que uma heroína criada por Stan Lee e Jack Kirby agisse como uma assassina fria e ficasse impune. Claremont tinha passado os últimos 4 anos preparando a conclusão da saga da Fênix, tal qual Salicrup relatou a Shooter. Os desenhos das 35 páginas da edição 137 já estavam prontos, mas agora ele, Byrne e Austin, teria que refazer tudo em questão de dias. Shooter disse depois que esta foi a primeira vez que ele impôs uma decisão que interferia na história de outro escritor. Talvez, se a edição anterior não tivesse mostrado esse comportamento tão extremamente perverso de Jim, Claremont poderia haver publicado o final que tinha em mente. No entanto, a grande maioria dos eventos das 2 últimas edições de X-Men que desenvolviam o desfecho da saga da Fênix Negra ocorreram da maneira que Salicrup relatou a Shooter. A mudança mesmo ocorreu apenas no fim da edição 137. Após a interferência de Shooter, essa edição de Uncanny X-Men chegou às bancas em 17 de setembro de 1980. Os leitores, que já não suportavam mais esperar pela conclusão da saga, invadiram as lojas de quadrinhos, voltaram para casa e devoraram a revista. Então os leitores viram que após os outros X-Men serem derrotados na Lua pela Guarda Imperial de Shi'ar, Scott e Jean resolvem encarar sozinhos os seus adversários. O estresse da luta abala Jean profundamente e faz com que os bloqueios psíquicos implantados por Xavier na mente dela arrebentem, fazendo ressurgir a Fênix. Após um breve combate contra seus companheiros, mesmo mantendo uma centelha de sanidade, ao perceber que o poder da Fênix aumenta a cada instante, cheio de remorso por ter matado bilhões e por temer não conseguir controlar o poder da Fênix, Jean Grey se sacrifica com um canhão de energia para impedir que a Fênix Negra volte a controlá-la. E assim teve fim a saga da Fênix Negra, com o trabalho de Claremont e Byrne atingindo o ápice magnífico de uma verdadeira tragédia shakespeariana, contada numa ópera espacial que começa na Terra, passa pelos esgotos de uma grande cidade, viaja até uma galáxia distante e é concluída na Lua. A morte de Jean Grey abalou os fãs de tal maneira que um número inédito de cartas indignadas se acumulou na redação da Marvel.
Muitos fãs culpavam Claremont pela morte de Jean Grey, chamando-o de assassino e afirmando que nunca mais leriam uma revista dos X-Men. Claremont inclusive recebeu várias ameaças de morte dos fãs mais exaltados, mas ainda assim as vendas dessa edição de X-Men superaram em mais do que o dobro as de outros quadrinhos daquele mês. Posteriormente, Claremont admitiu que as exigências de Shooter melhoraram a história, mesmo que, na sua opinião, a morte de Jean Grey mostraria a longo prazo ter sido uma péssima decisão. De qualquer forma, a meu ver, o fato é que a intervenção de Shooter não permitiu que Claremont encerrasse a saga da Fênix de maneira simplória. Se não, vejamos, Jean realmente seria submetido a apenas uma lavagem cerebral, mesmo após ter ceifado tantas vidas? Seria justo? Alguém pode argumentar que Jean não se lembrava dos atos perversos da Fênix, mas ainda assim ela detinha um poder que não era mais capaz de controlar depois que sua mente foi afetada pelo controle de Wingard. No finalzinho da saga, a própria Jean reconheceu o enorme fardo que teria em tentar controlar o enorme poder da Fênix e o imenso sentimento de culpa que carregava por ter eliminado o planeta inteiro. Na minha opinião, Shooter estava certo e Claremont encontrou a melhor maneira de encerrar a trajetória da personagem. E você, o que acha? Responde aí nos comentários. Eu conheci os X-Men durante o desenrolar desta saga quando ela estava sendo publicada pela primeira vez no Brasil, na já antológica Super Aventuras Marvel, na edição 26 de agosto de 1984. Essa foi a primeira edição de Super Aventuras Marvel que eu peguei. Ela trazia as edições 130 e 131 de Uncanny X-Men, quando o grupo conheceu Cristal e Kitty Pryde estava sendo introduzida na equipe. A apoteótica conclusão da saga foi publicada no Brasil na edição 7 da histórica Grandes Heróis Marvel, de fevereiro de 1985. E esqueça aquele filme dos X-Men que tem o mesmo nome da história. Aquilo ali não chega aos pés do material produzido por Claremont Byrne, só usa o nome mesmo. Após a saga da Fênix Negra, Claremont e Byrne ainda produziram Dias de um Futuro Esquecido, outro grande marco dessa fase dos X-Men. A última edição produzida pela dupla foi a 143, de março de 1981. Eles tinham planos de continuar escrevendo os X-Men juntos, mas continuaram divergindo sobre a direção criativa da série. Byrne queria que os X-Men fossem mais aventureiros e menos dramáticos, enquanto Claremont queria explorar mais os relacionamentos e as emoções dos personagens. Byrne também se sentia frustrado com o controle editorial de Jim Shooter, que interferia nas suas histórias. Ele decidiu sair dos X-Men e assumir o Quarteto Fantástico, onde ele achou que teria mais liberdade criativa. Claremont continuou nos X-Men durante anos, criando e desenvolvendo outros personagens. Eles ainda são considerados uma das duplas mais influentes e aclamadas dos quadrinhos, e a saga da Fênix Negra é uma de suas obras-primas. E mesmo com tantas discordâncias, tempos depois os dois voltaram a produzir material juntos, tanto para Marvel quanto para a DC. Jean Grey retornou em meados da década de 80 na saga A Ascensão da Fênix, uma série de histórias envolvendo o Quarteto Fantástico e os Vingadores, com participação de Claremont e Byrne juntos. Olha aí! Nessa saga ficou revelado que a Jean Grey que se sacrificou na Lua não era a verdadeira Jean, mas a Fênix, que na verdade tomou o lugar de Jean naquela história publicada na edição 101, quando Jean tentava pilotar a nave para trazer seus companheiros de segurança de volta à Terra, lembra? A Força Fênix, uma das entidades cósmicas mais poderosas e antigas que representa a vida e é parte essencial do universo Marvel, sentiu o poder telepático de Jean pedindo ajuda e se compadeceu do sofrimento dela, que estava prestes a morrer enquanto tentava pilotar o ônibus espacial para trazer sua equipe de volta à Terra no meio daquela tempestade de raios cósmicos. Vendo o corpo de Jean sendo decomposto pela radiação, a Força Fênix absorveu as memórias e emoções dela, assumindo a sua forma física e colocando-a em um casulo para que seu corpo se regenerasse. Quando o ônibus espacial caiu no mar, o casulo que protegia Jean ficou lá e a Força Fênix tomou seu lugar, passando a acreditar que era a verdadeira Jean Grey de fato. O casulo que continha Jean foi encontrado anos depois pelos Vingadores e pelo Quarteto Fantástico, que libertaram Jean e a levaram para o edifício Baxter. Lá, ela se reencontrou com os X-Men e com Scott Summers. Quanto à Força Fênix, ela continua sendo uma das entidades mais poderosas do universo Marvel e sempre aparece nas histórias dos X-Men. Gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever e de deixar o seu like. Compartilhe com seus amigos também.
Até o próximo.